E é muito fácil o nosso cérebro entrar no modo competição, porque é um modo sobrevivência, né? Então, por isso que é importante a gente intencionalmente fazer alguma coisa para sair do modo competição. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de mais um filme no Natal. É um filme lindo, uma animação fofíssima, né? Que a gente recomenda muito que seja visto esse final de semana, ou no próprio dia de Natal, né? Tem aquelas programações, principalmente para quem tem criança. O nome do filme é Klaus. Foi uma indicação da Caixinha no Instagram. Obrigada, Gabriel. E a gente escolheu por conta disso. E a gente se surpreendeu, né? Muito bom mesmo. Então, conta a história de um carteiro que chega numa cidade remota, que tem uma rixa entre duas famílias, né? Nessa cidadezinha. Então, a cidade meio que... Não existe. Não acontece nada ali. É uma cidade fantasma, porque é uma cidade que gira em torno de todas as pessoas se odiarem. O lado da família A e da família B, que eu obviamente não gravei o nome das famílias. Também não. Então, ele chega lá e ele tem uma meta para cumprir, né? De enviar não sei quantas cartas, só que lá ninguém envia carta, porque todo mundo se odeia e ninguém conhece ninguém de fora. E aí ele tem que achar uma forma de cumprir essa meta para ele poder voltar para casa e continuar tendo o conforto da vida dele de pessoa que tem muito dinheiro. E conforme ele vai tentando alcançar essa meta, ele vai descobrindo outros significados para relações sociais, ele vai descobrindo o valor da amizade, ele vai se conectando com as pessoas e, consequentemente, ele vai fazendo as pessoas se conectarem. Então, e eu acho que esse é o ponto central do filme, né? É um filme muito bonito por conta da mensagem central. A gente pode resumir essa mensagem central numa frase? Pode. Vai ficar um pouquinho pobre, mas acho que já é um bom começo. Que é a tão famosa frase de que gentileza gera gentileza, né? O mote do filme é isso. O Papai Noel, que é o Klaus, ele fala essa frase algumas vezes, né? Que basta um ato gentil para que seja retribuído com gentileza. E isso é a tônica do filme. Não é só uma questão de gentileza. A gente está falando de conexão. A gente está falando de abrir mão, de sair da mentalidade de competição e abrir o olhar, a cabeça para outras possibilidades. E isso acontece meio que sem querer por conta do Jasper, que não entende a potência do que ele está criando ali. E aqui eu acho que é um ponto muito, muito importante. O quanto, para a gente sair dessa mentalidade de competição, a gente precisa focar em mentalidade de cuidado e a gente precisa ativar isso. Uma das formas da gente ativar isso é por meio da brincadeira, do se divertir. E aí, por que a gente está falando do brincar? Porque justamente o que acontece é que as crianças estão recebendo brinquedos, enviando as cartas para o Papai Noel, que é o Klaus. É que nem no começo nem é enviar a carta, né? É o desenho, e aí o próprio Klaus tem a ideia de dar o brinquedo, né? Exatamente, e daí começa essa ideia das cartas, né? Mas então a questão é que as crianças começam a receber brinquedos. E a primeira cena, assim, das crianças brincando é um menino de uma família que chama a outra menina da outra família para brincar. E aí, né, meu Deus, você não pode brincar com ela. Só que nisso que eles brincam, você vê que já muda Conforme as outras crianças vão recebendo, né, vai todo mundo tendo motivo para brincar. Exatamente. E aí, obviamente, as crianças não entendem essa rixa e elas são a primeira etapa para romper com esse ciclo de ódio entre as famílias. Então, conforme elas vão brincando umas com as outras, elas vão também começando a inventar outras brincadeiras, vamos dizer assim, né? Então, elas começam também a fazer coisas com os adultos, também incentivadas pela ideia de que se você fizer coisas boas, você vai receber mais brinquedos. Mas, poxa, por que eu não vou fazer coisas boas então se eu tô me divertindo, se eu tô bem? Porque se eu brinco, meu bem-estar aumenta. Então, eles começam a fazer também gentilezas, né? Coisas boas pros adultos. E sentir prazer em estar todo mundo junto, né? Que é o ponto. Quando a gente para de enxergar alguém como inimigo, a gente vê naquela pessoa um potencial amigo. E é exatamente isso que o filme mostra, né? Então, quando as crianças começam a brincar entre si, os adultos acabam sendo contagiados, né? Porque um leva... Como é que é o negócio do...
Da fruta, as crianças normalmente faziam maldades com os adultos das outras famílias. Então, por exemplo, tinha uma senhora que colhia frutas. As crianças iam lá, jogavam as frutas fora, roubavam as frutas. Um dia elas colheram as frutas e entregaram para a senhora a cesta cheia. Aí essa senhora foi lá e fez um monte de geleia e foi entregar para a mãe dessas crianças. Então, as pessoas começaram a entender que elas podiam fazer coisas boas umas para as outras também, que não precisava ser só ódio, vamos fazer maldade. Cara. E aí a gente percebe como um gesto pode mudar tudo, né? Porque nesse caso, né, para além do gesto do Jasper e do Klaus, quando essa senhora resolve retribuir a ajuda, ou seja, ela poderia não ter retribuído nada, mas quando ela sai desse lugar de competição e ela resolve retribuir a ajuda, isso vai gerando nas outras pessoas também efeito. Então, muitas vezes, na vida real, a gente fica assim, não, mas eu não vou fazer. Porque tá todo mundo fazendo assim, eu não vou fazer diferente. E às vezes uma coisinha que a gente faz diferente abre um efeito muito maior do que a gente esperava, porque vai tirando as pessoas desse momento automático. A briga ali, né, o ódio era tão automático que as pessoas sequer cuidavam de si. Tem uma cena em que o primeiro menininho que ganha o brinquedo, ele vai lá e ele limpa o instrumento de sopro do pai, eu não sei qual que é. E aí o pai chega em casa, vê o instrumento dele brilhando, que estava na casa dele o tempo inteiro, que ele podia tocar a qualquer momento. Mas quando ele sai desse lugar de briga e ele vê o instrumento brilhando, ele fica super feliz, e aí ele vai tocar o instrumento dele. Então, quantas vezes a gente perde tanto da nossa vida porque a gente está ali querendo competir, querendo acabar com alguém, ou querendo se proteger o tempo inteiro. Sim. E é muito fácil o nosso cérebro entrar no modo competição, porque é o modo sobrevivência, né? Então, por isso que é importante a gente intencionalmente fazer alguma coisa para sair do modo competição. As crianças sequer podiam estudar. Porque afinal é perigoso, né? Você vai estudar numa escola com as crianças da outra família, porque na escola você começa a fazer amizade, você começa a criar conexão, vínculo, e as famílias não queriam que isso acontecesse. E esse ódio, ele era sem explicação, né? É isso que a gente falou lá no início, as crianças não sabiam por que elas estavam odiando, mas elas sabiam que elas tinham que odiar. E é simplesmente pela tradição, simplesmente por ser uma coisa geracional. Só que aí é muito frágil, então se você expõe a criança... A essa criança, né? A qualquer coisa que faz ela duvidar disso, pronto, ela já foi, ela já questionou, já esqueceu, já tá lá. E aprender, né? Se sentir capaz, se sentir bem. Então, as crianças realmente foram se sentindo também mais... Eu não quero falar empoderadas, porque tá muito batido empoderadas. Mas se sentindo bem. Sim, isso. Acho que não é nem a questão de poder mesmo, não. Eu acho que é de experimentar outra sensação diferente do ódio, né? E isso vai contaminando de uma forma positiva os demais adultos. E aí aquela cidade que era horrorosa, porque todo mundo quebrava tudo, todo mundo queria magoar e machucar o outro, começa a virar uma cidade linda, porque as pessoas passam a construir juntas. E aí, eu sei que a gente já falou isso várias vezes, mas vale a pena sempre repetir. O que fez a nossa espécie continuar viva, né? O Homo sapiens funcionou em relação a todas as outras espécies humanas porque a gente consegue cooperar. É a capacidade de cooperação que garantiu a sobrevivência da humanidade. E esse filme mostra exatamente isso. Uma cidade que estava abandonada, quando todos, ou quase todos, né? Porque tem os núcleozinhos ali que não querem, mas quando quase todos estavam ali trabalhando juntos, a cidade passa a funcionar muitíssimo bem, as pessoas passam a se tratar bem, a vida fica muito melhor, né? É muito mais agradável de viver naquela cidade mais colorida, mais arrumada, mais limpa do que numa cidade completamente destruída. E até quando chega nesses núcleozinhos que não querem mudar, eles precisam se aliar para poder tentar fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. Então tem até a frase, né, que ela fala, a gente precisa estar em paz temporariamente para poder voltar a não ter paz, né? Alguma coisa assim. Então a matriarca lá de uma das famílias precisa se aliar ao patriarca da outra família para, olha só, a gente precisa voltar a não se dar bem, mas para isso a gente vai precisar unir forças. Então acabou que assim, quando a colaboração de novo, eles foram cooperar, pronto, acabou a competição, né? Então, por mais que tivesse uma resistência muito grande, acabou que
a coisa foi fluindo e eles foram também se conectando. E eles só iam conseguir atingir o objetivo, que era mandar o Klaus e o Jasper embora, se eles trabalhassem juntos, né? E aí, só para finalizar esse assunto da cooperação, tem a cena lá da perseguição do trenó, em que os 2 filhos, um de cada, né? A menina vai cair e aí o rapaz vai lá e segura ela, né? E depois eles até se casam. E mais uma vez, a cooperação aparecendo como algo fundamental. Ele cooperou com ela no sentido de ajudá-la, e aí eles conseguiram se conectar e depois se casar, enfim, coisas nesse sentido. Então, eu acho que, para além da gentileza, por isso que eu falei que essa frase era boa, mas ela não retratava tudo, talvez o ponto central do filme seja o quanto a cooperação faz diferença na nossa vida. E como a gente esquece disso. A gente deixa essa mensagem passar batida. Tá olhando muito pra gente, tá olhando muito, né, essa cultura muito individualista, quando a gente precisa de conexão e de cooperação. Isso aí. Mas Peraí. E é isso. Então, a grande mensagem do filme é essa. A gente pode nutrir coisas boas ou a gente pode nutrir coisas não tão boas. Então, nem sempre é uma escolha, mas na maioria das vezes sim. E com esse filme a gente consegue ver que, mesmo que a gente odeie alguém, a gente também pode escolher ali de vez em quando ter uma atitudezinha diferente para ver se as coisas mudam. Exatamente, né? Bom, tem mais alguma coisa do filme que você achou interessante que a gente podia comentar? Coloca aqui nos comentários, chama a gente lá no direct. Estamos aqui abertos para conversa, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima. Até!